pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula. Hoje nós vamos tratar sobre referências, segundo a ABNT 6023 de 2002 e a 6023 atualizada de 2018. Então a gente vai ver passo a passo todas as regras, todas as dicas para se fazer uma referência aí perfeita. Então aquele aluno que está precisando aí das referências para seu projeto, para sua monografia, fique atento. Antes de iniciarmos, se inscreva no canal, clique no sininho para receber aí as notificações de quando tiver um vídeo novo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com os colegas. E se no final você gostar, dê seu like. Isso vai ajudar muito, você vai estar me incentivando a produzir novos vídeos, além de permitir aí o debate sobre o assunto, tá? Espalhar o conhecimento sobre esse tema. Se você não está com tempo de ver esse vídeo, não tem problema, coloque aí em salvar, coloque em favoritos. Quando você tiver com tempo, você vai lá e assiste. Então vamos lá. Primeiramente, vocês têm que seguir a norma da sua instituição. Tá? Então, se vocês estão fazendo um projeto, se vocês estão elaborando uma monografia e existe uma norma da sua instituição, independente se ela está atualizada ou não, você vai ter que segui-la. Então, hoje nós vamos falar sobre as normas da ABNT 6023 atualizadas até a de 2018. Então vamos iniciar pelas referências. O que seriam as referências? É um conjunto padronizado de elementos descritivos que vão permitir o conhecimento, a identificação de parte de uma obra ou de toda a obra. Então as referências, elas podem aparecer em nota de rodapé ou lá no final, tá? O que é mais comum lá no final, para as monografias. Então, lá no final do trabalho da monografia, após o tópico, após a seção conclusão, você vai colocar uma lista de todas as obras que você consultou. Lembrando ainda que cada referência ela tem que iniciar pelo último sobrenome do autor. No meio científico, nós somos conhecidos pelo último sobrenome. Por exemplo, Renato da Silva Ferreira. Então, esse Renato ele vai ser conhecido por Ferreira. Uma outra dica é que nessa lista, você tem que colocar a palavra referências, tá? No tópico da seção, e essa palavra referências, ela tem que ser centralizada em caixa alta. Lembrando, para a ABNT se usa referências. Para outras normas, pode aparecer referências bibliográficas, obras bibliográficas, tá? Obras consultadas. Na ABNT 6023, a gente usa somente a palavra referências. Uma outra informação é que o último sobrenome dentro de uma referência, ela é separada das suas iniciais ou dos outros nomes por uma vírgula. Desse jeito aqui, ó, deixa eu colocar para vocês. Então, o último sobrenome separado dos outros nomes por uma vírgula. Então, é assim que você vai citar. Então, sempre o último sobrenome, vírgula, seguido das iniciais ou do nome completo, do primeiro nome e do segundo nome. Para separar os autores de uma obra, você vai utilizar o ponto e vírgula. Por exemplo, 3 autores, Helene, Leão e Mikawa. Então, Helene, depois desse autor, ponto e vírgula, depois Leão, ponto e vírgula e Mikawa, ponto. Então, o ponto e vírgula vai separar aí os 3 autores. Nas referências, vocês também podem colocar informações essenciais e informações complementares. Então, quais são as informações essenciais? O autor, o nome do autor, o título, a edição da obra, a cidade, a editora e o ano. Para um livro, essas são as informações principais, essenciais, que não podem deixar de aparecer. Existem as complementares, caso você esteja com tempo e queira colocar. Você pode utilizar, além do título, o subtítulo, que é um elemento complementar. Você pode colocar o número de página, você pode colocar a dimensão da obra, se tem 18 centímetros, se tem 24 centímetros. Você pode até colocar o número indexado, ISSN ou ISBN. Então essas são as informações complementares que não precisa colocar. Uma outra informação que normalmente os acadêmicos costumam errar muito é a ordem alfabética. Então, toda referência ela tem que aparecer em ordem alfabética, seguida da cronológica. Então, primeiramente, a referência que começa com A, depois com B, com C, com D e assim por diante. Se aparecer ali 2 autores com o mesmo nome, aí você vai para a ordem cronológica.
Por exemplo, você coloca lá Becker 2010, Caio 2015, aí aparece um Figueira, 2 Figueiras. Então, um Figueira com uma obra e um outro Figueira de uma outra obra. Aí sim, esse Figueira, você vai ter que fazer a seleção pelo ano. Então, Figueira, quem vem antes, o mais antigo. Figueira 2008, por exemplo, e depois um Figueira 2010 e assim por diante. E aí segue depois do F todas as outras obras. Todas as referências elas devem aparecer em espaço simples. Na BNT de 2002, cada referência tinha que ser separada da outra por um espaço duplo. Agora não. A BNT de 2018, tudo é espaço simples. Ela é descrita ali em espaço simples, separado também uma da outra por um espaço simples. Todas em tamanho 12, podendo escrever tanto em Arial quanto em Time New, devendo aí colocá-las todas alinhadas à esquerda. A ABNT ela ainda exige a padronização dos recursos tipográficos. Se você utilizar negrito para destacar o título ou o nome da revista, você tem que padronizar esse negrito em todas as obras. Se você utilizar de repente o itálico ou o sublinhado, não importa. O importante é padronizar. Esses recursos vão depender aí da norma de cada instituição. A utilização dos 2 pontos também segue algumas regrinhas. Então são 4 opções. Você pode utilizar para separar o título do subtítulo. Você também pode utilizar para separar a cidade da editora, no caso dos livros. Você também deve usar os 2 pontos para endereços online, no caso de alguns sites que você obrigatoriamente vai ter que utilizar aí disponível em 2 pontos, acesso em 2 pontos. E por último, para separar aí os capítulos dos livros. Se uma obra ela apresentar aí 3 autores, até 3 autores, vocês têm que obrigatoriamente citar o nome desses 3 autores. Mas a ABNT ela também fala para obras com mais de 3 autores, com 4 em diante. Então ela recomenda que se tiver mais de 3, de 4 para cima, ela recomenda que você coloque todos os nomes. Mas ela também permite você substituir os outros nomes pelo et al, que significa aí e outros. Minha opinião é que vocês descrevam tudo. Vamos lá, por quê? Imagina lá no texto uma obra que tem aí 4 autores. Então vamos pegar como exemplo o Rodrigues. Então o Rodrigues et al, 2020. Então você já cita somente o autor e não cita os outros. Quando você vai para as referências, automaticamente você faz. Se você fizer a mesma coisa, colocar só o Rodrigues e o et al, aqueles autores que também fizeram um esforço enorme para aparecer, lá nas citações eles não aparecem por causa do et al. Aqui nas referências eles também não vão aparecer. Tá? Então é por isso que a BNT ela recomenda que você utilize, que você coloque aí todos os nomes nas referências. Tá? Mas caso você não queira, você pode colocar o et al. Mas desde já eu recomendo que coloque o nome de todos. Pelo menos nas referências eles devem aparecer. Quando tiver indicação aí de responsabilidade pelo conjunto de uma obra, normalmente vai aparecer ali com uma ou com algumas pessoas como organizadores, como os coordenadores. Se isso aparecer, você vai ter que colocar atrás do autor, entre parênteses, a sigla org ou CORD, de coordenador. Então essas são algumas regras, pessoal, ainda existem muito mais. Então eu estou falando aqui para vocês somente as principais. Quando você se deparar com uma obra de uma instituição governamental, tá, o seu nome ele deve ser precedido do nome da jurisdição a qual pertence. Isso normalmente ocorre para obras municipais ou estaduais ou até mesmo federal. Então, se for uma obra municipal, você tem que colocar o nome da cidade. Se for uma obra estadual, o nome do estado. E se for uma obra federal, você vai introduzir Brasil. Você não vai citar Ministério da Saúde, por exemplo. Você vai citar o Brasil, se for federal. Um outro erro que vocês devem evitar é de cortar as referências. Tá? Você começa a fazer uma referência, ela fica lá no final da página e acaba aqui cortando ali para a segunda página. Então, quando acontecer isso, não tem problema. Você vai lá antes, dá 1 ou 2 ali em espaços e ela vai pular para outra página. E assim não corta essa referência. Quando não aparecer local, você pode colocar a palavra sine
loco, tá? Entre colchetes, indicando que a publicação você não encontrou o local. Isso vai depois da edição, antes dos 2 pontos aí da editora. Caso você não encontre a editora, você vai colocar entre colchetes ali em itálico a palavra sine nomine, tá? Um S e um N, indicando que não tem editora. Em relação ao recurso tipográfico negrito, itálico e sublinhado, nos livros e monografias e sites você vai destacar o título. Normalmente coloca o título em negrito. Isso a gente identifica logo de cara que é uma dessas 3 opções. No caso dos artigos científicos, o que você vai destacar vai ser o nome da revista. Para esses artigos, vocês não podem esquecer que depois do nome da revista tem que aparecer a cidade, vírgula, um V de volume. Você não vai colocar vol, nem vai escrever volume todo. Vai ser um V minúsculo, ponto, volume, vírgula, um N de número, apenas o N, vírgula, e um P de página. Você também não vai colocar página, tá? Nem um P maiúsculo, é um P minúsculo, ponto, seguida da sua página, vírgula e o ano. Então, muitos alunos acabam confundindo essa questão da cidade. A BNT, ela pede a cidade. Então, a cidade, ela vai aparecer nos livros, antes da editora, separadas por 2 pontos. Nos artigos científicos, a cidade, ela vai aparecer aí depois do nome da revista, separada por uma vírgula. No caso das monografias, você vai entrar pela autoria, depois o título destacado, vai colocar depois o ano, o número de folhas, ponto. Aí você vai diferenciar cada monografia. Então, existe aí a monografia do tipo TCC, do tipo dissertação, do tipo tese. Então, você, depois do número de folhas, vai colocar o ponto e dizer TCC ou trabalho conclusão de curso e colocar entre parênteses graduação, ou você pode entrar com dissertação entre parênteses mestrado, ou tese entre parênteses doutorado. E aí depois disso você vai colocar o nome da instituição, o nome da faculdade, a cidade que você fez o curso e finalizando no ano. Isso para uma monografia. Essas regras, elas são muito importantes, porque assim a sua monografia ela vai estar padronizada. Tá? Os avaliadores, quando pegarem a sua monografia, eles vão ver que você teve zelo, que você teve cuidado na elaboração de cada item. Até mesmo para você mandar para um comitê de ética para fazer a avaliação. Lá os avaliadores eles vão olhar as suas referências e eles vão ver que você teve todo cuidado. Se você teve cuidado com as suas referências, então, claro que você teve cuidado também com as outras seções. Então, para quem não sabe ali, os passos para introduzir um documento, o seu projeto no comitê de ética, eu vou deixar um card aqui para vocês acessarem. Então, no finalzinho, vocês podem dar uma olhada com calma. Lá tem todas as dicas para você ter uma aprovação rápida aí no comitê de ética. Para site, as informações são muito parecidas com a de um livro. Vai ter a autoria, vai ter o título em negrito, vai ter a edição, vai ter a cidade, 2 pontos, vai ter a editora, vai ter o ano. Você pode introduzir uma informação adicional, uma informação complementar, como, por exemplo, o número de páginas. E aí, o que é a novidade? Vem o endereço. Obrigatoriamente, você vai ter que colocar, depois de todos esses itens, o endereço disponível em 2 pontos. Você vai abrir aí aquele sinalzinho ali de menor, coloca todo o endereço, vai lá no endereço da internet, dá um Ctrl+C, joga aqui dentro, dá um Ctrl+V, finalizou o endereço, tem que fechar com o sinalzinho de maior, ponto. Se gerar um hiperlink, você vai lá e dá um Ctrl+C, volta ou remove o hiperlink, porque ele não pode ficar destacado de azul, ele tem que ficar tudo de preto, normal. Seguido do acesso em 2 pontos, e aí você vai colocar a data de quando você conseguiu visualizar na internet. E aí finaliza. Tem gente que lá nas referências coloca só o endereço eletrônico. Ou lá nas citações pega um quadro, coloca como fonte um determinado endereço.com.br. Tá errado, não é assim. Você vai ter que colocar o nome de quem elaborou aquele site, de quem escreveu. E aí você entra com o nome de uma pessoa. Ou a BNT, ela permite você entrar com o nome da instituição ou com a primeira palavra do título, caso não tenha autoria. No caso de uma obra que você vai ler o capítulo de um livro, você vai entrar pela autoria do capítulo e não pela autoria do livro.
Então você entra pelo nome do autor do capítulo, seguida do título do capítulo, ponto. Aí você entra com uma sílaba, que é o IN, seguido dos 2 pontos. Aí você entra com toda a informação do livro e não mais do artigo. Então você entra com a autoria do livro, o título do livro em negrito. Tem gente que coloca em negrito o título do artigo, mas não é. É o título do livro. Você vai colocar todas as informações do livro, seguido pela autoria, pelo título em negrito, pela edição, pela cidade, pela editora, pelo ano. E no final, depois do ano, você vai colocar a página inicial do capítulo e a página final do capítulo. Então você vai colocar lá P. o número da página inicial e o número da página final. Existe uma diferença entre o P no início ali do número e o P no final. Quando o P estiver no início, quer dizer que é a página 11. Quando o P estiver no final, significa que são 11 páginas. Tá? Então, P11, página 11. 11P, 11 páginas. No caso de legislação, principalmente na área da saúde, que se utiliza Ministério da Saúde, cita-se bastante o Brasil, tá? Que é o órgão federal. Então, lá nas citações, você vai citar Brasil e o seu ano. Então, para quem tem dúvida ainda em como fazer uma citação, eu vou deixar um outro card aqui, e vocês podem ver depois aí todas as regrinhas para se fazer uma citação, tá? Nesse outro vídeo aí elaborado, vocês vão ver como se faz uma citação direta curta, direta longa, uma citação indireta, tá? Tudo dentro das normas da BNT. Então, vou deixar também lá no finalzinho para vocês terem acesso. Então, no caso da legislação, você vai citar a instituição federal, estadual, municipal. No caso do Brasil, tá? Que é a federal, você introduz o Brasil, tudo em caixa alta, não pode esquecer. O nome do autor é sempre em caixa alta. Ponto. Ministério da Saúde, aí você entra pelo órgão que produziu essa obra, como por exemplo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde ou qualquer outro órgão. Seguido aí, se tiver algum outro departamento, você coloca, aí depois vem o título. No caso da legislação, você coloca em destaque o título, mas se sair no Diário Oficial, você vai colocar em destaque a palavra Diário Oficial da União. E aí mais lá no final, você coloca a edição, você coloca a cidade, separando ali da editora que vai entrar como Ministério da Saúde, seguido do ano. Essas são algumas informações. Então existem muito mais, pessoal. Coloquei aqui para vocês as principais. Qualquer informação a mais, mais detalhada, você pode baixar ali a BNT 6023, a de novembro de 2018, que já está atualizada. A atualização foi bem pouca em relação a de 2002, mas já está valendo. Tá? Para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva, por favor. Você vai estar ajudando aí no crescimento do canal. Se você gostou, dê aquele like, compartilhe com um colega. E eu vou deixar para vocês aqui alguns cards de outras aulas relacionadas à BNT, como a de resumo, a de citações e até mesmo uma aula sobre aprovação rápida aí no Comitê de Ética para seu projeto. Desde já, pessoal, muito obrigado pela atenção. A gente se vê numa próxima aula. Valeu!